Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Ale, bom dia, Vera, bom dia, Glauber, grande Betzita, muito bom dia, pessoal. Vamos chegando, que bom ter a companhia de vocês aqui logo pela manhã no Clube das 6h33. Vou falar pra vocês, eu adoro fazer isso, mas hoje eu vou ser honestamente quase que eu não venho fazer, né? Falei, esqueci não, hoje eu não vou fazer, vou ficar de boa. Mas veio uma voz no meu ouvido e falou, vai lá e faz o teu melhor. E a gente tá aqui hoje curtindo esse smooth jazz, um diazinho gostoso, tomando um cafezinho que eu acabei de fazer, muito delicioso. E a gente vai bater um papo nesse Clube das 6h33 sobre um tema que é bem interessante. Você é vendedor e nem sabe. Tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Você está sempre vendendo, você está sempre trabalhando como um vendedor e nem sabe, né? Então a gente vai bater um papo sobre esse tema que é bem gostoso, é um tema que desperta a consciência, que é o propósito desse Clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Então seja muito bem-vindo, Joana, Dark, Ale, olha aí a Luciane tá aí chegando. Então, ó, tem um monte de gente chegando aí. Sejam muito bem-vindos nesse dia de hoje, nesse dia maravilhoso. Vamos começar falando a respeito disso. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais baixo esse sonzinho, para que a gente curta esse sonzinho de fundo e que a gente possa falar sobre o conteúdo que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre exatamente você é vendedor e nem sabe. Vou até digitar aqui para ver se a galera. Você é vendedor e nem sabe. Vamos deixar fixar aqui o comentário. Bom dia, Anísia, minha musa da positividade. Olha aí, fixar. Bom dia, Daisy, bom dia. E a gente vai falar então desse tema. Você é vendedor e nem sabe. Por que vocês acham que? Eu gostaria de saber quem está aqui ao vivo comigo. Escreve aqui no comentário se você é realmente vendedor. Se você trabalha como vendedor. Só você. E quem não trabalha como vendedor, coloca uma setinha assim, um negócio. Se você não trabalha como vendedor, coloca assim. Se você trabalha como vendedor, coloca assim. Tá? Vamos fazer isso, né? Bom dia, meu bruxo! Saudade de você já, e você tá me devendo um livro e café e vinho, tá? Só pra você saber. Vamos deixar bem claro, meu bruxo. Quero saber quando, hein? Aquele livro eu tô muito interessado, você sabe qual livro que eu tô falando. E aí, meu pessoal, eu quero saber o seguinte, coloca assim se você é vendedor de profissão ou se você... Coloca assim se você não for vendedor de profissão. A gente tá fazendo essa pesquisa. Estou, boa. Bom, então quando é que a gente vai? Quero saber só isso. Então, ó, você que está aqui, procura esse sinalzinho se você é vendedor mesmo, você faz vendas durante o teu dia. E se você coloca sempre se não faz venda durante o teu dia. Vamos lá, estou só esperando vocês colocarem aí as respostas para a gente poder começar a interagir e falar sobre esse tema. Então a Lê está falando que é vendedor, vamos ver mais. E hoje esse tema ele é bem interessante porque as pessoas têm uma falsa ilusão, todos nós somos vendedores, pelo menos de nós mesmos. Não, é isso, Beth, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Porque existe um preconceito sobre, olha lá, a Jane não é vendedora na atuação, fechou, meu bruxo, então a gente, assim que você voltar, você me avisa. Então, o Tony tá falando que olha que legal. Então, na verdade, a gente tem que deixar claro algumas coisas. Que é o que é? Que é todos nós, assim como a Beth disse, somos sim vendedores, nem que seja de nós mesmos. Então vamos falar um pouquinho disso. E aí eu te pergunto, você seria um bom vendedor? Se você fosse vendedor, você acha que você seria um bom vendedor? Por que eu te pergunto isso? Todo mundo tem um preconceito com corretor, com vendedor. Por quê? É como se fosse, existe uma coisa no inconsciente, como se a pessoa não tivesse dado certo para nada. Aí ela foi trabalhar como corretor para venda. É triste essa percepção, porque
Daí o cara virou médico, virou advogado, vira diretor, um administrador, não sei o que. Tem uma pancada de coisa que as pessoas se formam, arquitetos, essas coisas todas, e entendem que o vendedor é o cara que não deu certo em nada e daí foi lá ser vendedor. E mal sabem esses profissionais que todos eles são vendedores e que a pessoa que mais ganha dinheiro e a pessoa que mais chance tem de enriquecer é um vendedor. Porque o vendedor ganha um percentual de alguma coisa, né? E você ganha um fixo. Por mais que você tenha um fixo alto, sei lá, você ganha 50 mil reais por mês. Mas uma pessoa que vende um serviço, que vende um produto e que ela ganha comissão sobre isso, é uma pessoa que tem a chance de fazer muito mais do que isso. Tá? Então tudo dependendo do valor agregado do que ela está vendendo, de qual serviço que ela está vendendo, qual comissão que está fazendo. Então um vendedor sempre tem um potencial gigantesco e ilimitado. Só que não é só o caso da atividade do vendedor em si que a gente vai falar aqui. Vocês têm que entender que na verdade o vendedor é a profissão mais bem sucedida do mercado. O vendedor é o que mais oportunidade tem de fazer 300 coisas, fazer relacionamento, tem a oportunidade de fazer novos negócios, ele tem a oportunidade de construir amizades sólidas. Então, um vendedor, quando ele tem o entendimento, né, do potencial que há por trás da venda, ele transforma a vida, transforma simplesmente a vida. Então, você se considera uma boa vendedora? Você se considera um bom vendedor? Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, eu estou falando que você deve entender que nós estamos sempre vendendo a nós mesmos. Então, intimamente está ligado o vendedor bem-sucedido intimamente ligado com um vendedor que tem uma autoestima bacana, que ele tem um autoconhecimento, que ele tem um autocuidado. E aí, naturalmente, esses são os caras que melhor se vendem. E a gente tem que tirar esse conceito preconceituoso, que parece que a gente está se vendendo, a gente é interesseiro. Não, de forma alguma. Você tem que entender que você sendo uma pessoa que se vende, é uma pessoa que se valoriza. Por que você tem esse conceito esse preconceito contra o vendedor, ou pessoas que fazem o seu marketing pessoal, ou pessoas que fazem um trabalho de uma autodivulgação? Porque você, teoricamente, é uma pessoa que não se sente bem fazendo isso, porque você é um incompetente nessa tarefa, ou seja, você não tem esta competência, e essa competência ela pode ser desenvolvida, isso que é legal. E aí quando você entender, eu escrevi um livro, deixa eu ver até se ele está por aqui. Peraí. Eu vou achar esse livro aqui. Foi um dos livros que eu escrevi como coautor, tá? Depois eu acho esse livro aqui e vou falar para vocês. Mas eu escrevi como coautor esse livro. Esse livro chama-se Competências Profissionais, que todo um profissional precisa ter para ter sucesso. Foram vários professores da FGV, como não sei se todo mundo sabe, mas eu dei aula na FGV por 15 anos. E lá na FGV, a primeira matéria que eu fui dar aula na FGV, da pós-graduação em administração de empresas, foi sobre marketing, ok? Marketing é um processo dentro da atividade de vendas, né? Então, marketing é estratégia, marketing elabora os planos para que o vendedor tenha um melhor caminho e ele acabe, junto com as habilidades, acaba fazendo a venda, né? Então, o que acontece? Dentro desse livro, eu fui convidado para escrever um capítulo que chama-se Marketing Pessoal, que nada mais é do que o que a gente está falando agora. Você é vendedor e nem sabe. Então não adianta você achar que você é um baita de um médico, um baita de um advogado, um baita arquiteto, um baita o que você quiser, sendo que se você não tiver a competência de ter conexões com pessoas. E o bom vendedor é a pessoa que se conecta bem com outras pessoas, que entendem naturalmente as necessidades da outra pessoa e se comporta daquela maneira. Então é isso que você tem que entender. Todos nós somos vendedores
independente do que você faça. Hoje, você como mãe, você como filha, você como pai, você como marido, você como esposa, você também acaba sendo uma grande vendedora. Você, para conquistar uma pessoa, você teve que se vender. Nos relacionamentos, quando a gente está na balada, a gente está se vendendo. Tá? E se você não souber a postura, não souber um pouquinho desse marketing pessoal, que na verdade eu entendo como uma autorresponsabilidade, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você faz. E aí quando você entender essa demanda, você vai entender, poxa, eu sou vendedor. Entendeu? Eu negocio com meu filho para tomar banho, eu negocio com a minha esposa para a gente poder sair, eu negocio para poder conquistar uma pessoa, eu negocio para um monte de coisa. E a negociação, ela está intimamente ligada com a venda, que está intimamente ligada com o marketing pessoal, que está intimamente ligada com a tua imagem, com a tua autoimagem. E olha uma coisa que é extremamente importante, você deve saber. Ninguém, além de você, define o teu valor. A autoimagem, você nunca vai conseguir ser nada mais daquilo que você vê sobre você mesmo. Sabia disso? Sabia disso, Simone, você que chegou agora? Sabia disso, Vânia? Que você nunca vai transferir um valor maior para os outros daquilo que você não realmente seja, ou daquilo que você realmente sinta sobre você. As pessoas entendem, a gente tem 95% da nossa comunicação, ela é não verbal. O que significa isso? Que a gente fala sem precisar se expressar. E não adianta eu chegar e falar assim, ó, eu sou foda, tá? Eu me garanto, eu tenho certeza que eu tenho uma competência assim muito boa. Será? Então, quando você começar a entender que quando você precisa entender que o maior vendedor que teve na Terra foi Jesus Cristo. Então, quando você entender que o maior vendedor, para que tenha um maior sucesso, tem que ser você. Vendedor de quê? Vendedor de você, vendedor da tua verdade, vendedor dos seus valores, vendedor de onde você quer chegar. E aí vai tudo conspirar a teu favor e aí você, naturalmente, vai conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja. Está intimamente ligado. Se você não ter uma visão clara do que você deseja, ter uma visão clara de quem você é e ter uma visão clara do que você deve fazer, você vai sempre ficar patinando. E é isso que acontece com 98% da população mundial. Todo mundo quer, mas não faz. E na verdade não fala nem que quer. Entendeu? Isso, Diário. Tem tudo isso. Tem o vendedor de preço e principalmente, olha, adorei isso. Vamos falar sobre isso? Vendedor de preço e vendedor de valor. O vendedor de preço é aquele que não se valoriza, tá? E não valoriza seus próprios produtos. Então este vende preço. São pessoas que teoricamente, eu gosto, parece ser agressivo, mas eu quero que você entenda, são pessoas incompetentes, ou seja, ela não tem essa competência. Por quê? Primeiro, por causa disso que eu estou falando, sobre a própria autoimagem. Ela nunca vai vender algo que tenha um valor agregado mais alto. Por quê? Porque ela não se valoriza. Então a gente está preocupado em vender preço. Tá? E aí, quando você não tem essa autoimagem, você não tem postura, você não tem como, você não tem condições de agregar valor. Aí você não vende valor. Você está vendendo única e exclusivamente preço. E aí, quando você começa a vender preço, você mostra que você é uma pessoa que se desvaloriza. E aí você começa a perceber que você tem que trabalhar uma coisa em você, que é a tua autoestima, que é o teu autoconhecimento. E aí naturalmente você vai ver que teu amor próprio. Eu tenho dentro do meu treinamento da reprogramação comportamental positiva, justamente o primeiro grande ato, após o entendimento de como funciona a reprogramação, para você entender o quanto que o invisível impacta nos nossos resultados. E esse invisível ele é muito mais tangível do que você imagina. Quando você entende esse invisível que está aqui diante de mim, diante de você, entre nós, aqui, ó, por exemplo, no meu escritório, eu já falei, eu sempre reforço que 95% das coisas que estão aqui diante do meu escritório, eu não estou vendo. O que eu estou vendo aqui, minha prateleira, as coisas todas, meu computador aqui na frente, meu celular, isso representa 5% do que meu olho consegue captar. Então a gente é quase cego. A gente escuta também aos X decibéis.
Então a gente tem, por isso que cachorro, os animais escutam muito mais do que a gente, porque a gente tem uma limitação. Então a gente é limitado na visão, é limitado na audição, e a gente é limitado nos nossos pensamentos. Tudo isso acaba nos limitando e nos trazendo essa falta de confiança, porque quando você não entende algumas coisas, você, por natureza, por proteção, para conservação, você evita a exposição. Porque se você for exposto, uau, o bicho te pega. E aí você, com esse medo de ser exposto, porque o bicho vai te pegar, um bicho fictício, você acaba não fazendo nada. Entendeu? E aí você não se valoriza e aí você acaba vendendo o preço. Por isso que você se vende barato, né? Em todos os sentidos. Né? Tudo você se vende barato para o marido, para as relações, por isso que você não tem qualidade nas suas relações, por isso que você não tem qualidade nos seus relações profissionais, por isso que você não tem a tua promoção que você merece, por isso que você não tem um monte de coisa. Então as pessoas sabem muito bem o que elas não querem, mas elas não sabem o que querem. E quando você entende a diferença de preço e valor, você vai se valorizar e você vai ver que qualquer coisa que você for fazer, você vai dar um elemento extra, você vai se sentir confiável e naturalmente você agrega valor. E sabe como você agrega valor? Quando você não tem medo. E o medo é uma coisa que pertinente ao ser humano, foi adestrado, foi treinado para cada vez sentir mais medo, porque com mais medo você tem menos confiança. E com mais medo, tipo assim, não vou comprar. Aí não sei o que, não, mas eu não vou comprar. Aí agora eu compro. Então tem gente que aproveita dessa tua incompetência, dessa tua fraqueza, e ela acaba te desvalorizando para o quê? Para comprar num preço mais baixo possível. O que também é maquiavélico da outra parte. Quando você entender que nós somos um sistema, nós somos como se fosse um relógio tem engrenagens pequenininhas e tem engrenagens grandes. A engrenagem grande ou pequenininha, dentro da dinâmica e dentro do mecanismo do relógio, não importa se ela é grande ou pequena. Se a pequena decidir engripar, ela vai atrapalhar a grande. E você não importa o tamanho qual seja a tua engrenagem, você entende que você faz parte de um sistema. Então, mesmo dentro da tua engrenagem pequenininha, você é grandiosa. Você é grandioso. E aí, quando você entender que você tem o teu papel nisso, você vai valorizar o teu trabalho, você vai valorizar a si mesmo e você naturalmente vai se tornar uma grande vendedora e um grande vendedor de si mesmo, dos seus serviços, dos seus movimentos todos, e aí você se torna muito mais valorizado. O vendedor de preço, como ele é inseguro e ele tem a necessidade, ele está com a escassez dentro dele e ele precisa urgentemente vender ou se vender, acaba fazendo uma venda por preço. E aí tem muita gente que quando você souber que não é o preço que define, tanto é que tem pesquisa no Sebrae que é o quarto item que define um processo de decisão de compra, o quarto item é o preço. Então você tem qualidade envolvida, você tem histórico envolvido, você tem prestação de serviço envolvida, tem uma pancada de coisa envolvida antes do preço. Então, quando você começa a entender que você é uma pessoa que tem que se valorizar, que você precisa agregar valor para você, os seus valores morais é valor, o seu valor pessoal é valor, o seu valor de cultura, tudo isso valoriza. E aí, quando você entender e você começar a aprender a falar não, aí você se torna mais valorizado. Para falar não, você tem que ter o quê? Autoestima, autoimagem, você tem que ter autoconhecimento, porque eu falo, não, tudo bem, não quer, não precisa, te agradeço, entendeu? Não, tudo bem, eu vou fazer, para de se desvalorizar, para de ser vendedor de preço e passa a ser vendedor de valor. Então se valoriza. E o maior desafio do ser humano hoje, devido à demanda, à necessidade, à urgência, à pancada toda que tem, a gente acaba vivendo muito no universo de depressão e ansiedade, e naturalmente quem é depressivo e ansioso não consegue vender, não consegue se vender e não consegue se valorizar por causa da urgência. E aí quando você percebe tipos de resultados. Voltou? Tá, eu só me fala aí, vocês estão me escutando bem, por gentileza? Só faz um joinha.
Se vocês estão me escutando bem, só manda um joinha para mim, por gentileza. E vocês também, se quiserem fazer perguntas a respeito e fazer algum comentário, fiquem à vontade, porque enriquece esse nosso diálogo, enriquece essa nossa conversa. Então, se você tem alguma observação a fazer, escreve aí. Vamos interagir. Voltou a ler, obrigado. E aí, quando você começa a vencer os seus medos, obrigado, Tony. Anísia, obrigado. Então, todo mundo tem uma oportunidade de sempre agregar valor a si mesmo para você passar a ser uma pessoa que naturalmente é mais reconhecida, naturalmente é desejada, e quem é desejado acaba sendo mais bem-sucedida, entendeu? Naturalmente é isso. Então você está entendendo a importância disso? Você está entendendo o quanto que é necessário você entender que você precisa ter alguns pilares básicos para que você seja um vendedor? Você está vendendo sempre. Você está vendendo para o teu filho o porquê que ele deve tomar banho. Você está vendendo para o teu cliente. Às vezes a pessoa fala o seguinte: eu sou arquiteto, eu sou médico, sou fisioterapeuta, não vendo. Ledo, engano. Óbvio que você está vendendo. Então por que eu tenho que usar o teu processo? Por que tem 300 médicos, tem 300 fisioterapeutas, tem 300 advogados e eu vou em você? Porque com certeza você teve a habilidade de vender o teu produto, vender o teu serviço. Entendeu? Então como que eu vou saber? Tipo, uma das coisas que a gente sempre fala que é legal, você sabe o ovo da pata e o ovo da galinha? Dizem que o ovo da pata ele tem muito mais propriedades biológicas, muito mais rico do que o ovo da galinha. Só que sabe por que o ovo da galinha rende mais? Porque ela canta quando bota. Ela faz escândalo. E aí a pessoa valoriza isso. Então, na verdade, o que eu falo para vocês? Um bom vendedor, eu fui vendedor, continuo sendo. E, inclusive, a gente tem que estar se vendendo sempre com constância. O motivo de trazer conteúdos para vocês é justamente para agregar valor a uma prestação de serviço que eu faço, que é transformar a vida das pessoas para melhor. Né? Então, eu faço um processo de renovar e inovar as pessoas. Então, se você que acha que não tem a competência de ser uma boa vendedora ou um bom vendedor, não importa qual seja a sua profissão, quando você entender que para você ser uma boa vendedora e um bom vendedor, você precisa estar intimamente ligado com essa autoconfiança, que é o papel de renovar e inovar a forma como você pensa de si mesmo, como você age, como você fala, como você se veste, como você tem as suas posturas. E quando você renova, transformar, melhorar, aperfeiçoar. Mas quando você inova sobre si mesmo, tornar melhor aquilo que já você tem de bom. As pessoas confundem inovação com invenção. Vamos dar um exemplo bem claro e conhecido por todo mundo. Invenção foi o que o Steve Jobs fez com o iPhone. Ele inventou o iPhone. Aí entre o iPhone 1 para o 2, do 2 para o 3 até hoje no 13, ele sofreu inovações. Então, inovações não é substituição, é pegar o que tem de bom e fazer ficar ainda melhor. E aí eu te pergunto, você está renovando e inovando suas atitudes com constância? Você consegue transformar, melhorar, aperfeiçoar por si só? Parabéns. Se você não consegue, busca ajuda, busca orientação. E aí quando você começar a perceber que às vezes... Tem uma frase que eu uso muito no meu treinamento, que é do Khalil Gibran, que ele fala o seguinte: o óbvio só é óbvio quando lhe é mostrado com simplicidade. E o meu papel dentro dessa jornada é justamente mostrar para você de uma forma super simples que você é vendedor. Você é vendedora. Eu quero mostrar para você de uma forma super simples que você tem um potencial atômico, uma usina nuclear dentro de você, que tem todas as infinitas possibilidades diante de você, e que só basta você aprender a sintonizar as frequências que mais lhe causam resultados positivos. Porque, na verdade, o bom e o ruim dos resultados são apenas as suas experiências mediante aquele resultado. Então, para você pode ter sido bom, pode ter sido ruim. O teu ruim pode ter sido bom para alguém.
Entendeu? Então, quando a gente começar a perceber que os resultados apenas são resultados e não é punição e muito menos um castigo, não é nada disso, você tem que entender que daí você começa a tomar as melhores decisões, começa a ajustar as melhores rotas e você começa a ter melhores resultados para aquilo que você deseja. Somente você é um ponto de referência para si mesmo. E aí você começou a perceber as suas relações, você começou a perceber os seus resultados financeiros, você começou a perceber diversas coisas, é porque você está ajustando a sua sintonia. E o meu papel é só facilitar essa tua vida nesse processo de ajustes de sintonia. Para quê? Para que você perceba, opa, se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado, se eu fizer isso, eu vou ter esse, e assim você, com o teu livre-arbítrio, com a tua autoestima melhorada, com as reduções de ansiedade, depressão, com a redução dessa tensão, da preocupação, você naturalmente começa a entrar numa plenitude e começa a fazer situações através de si mesmo com resultados consistentes. Entendeu? Quando você entender sobre isso, você vai ver que a tua vida ela vai ficar uma dinâmica muito gostosa. Bom dia, Euricão, meu grande mestre, meu grande amigo, tá aí, é um cara que me ensina também bastante a fazer justamente o que eu tô falando. Você é vendedor e nem sabe. Eu sou teoricamente vendedor, assim como você, desde quando nasceu. Você teve que estar sempre negociando para você ter o teu mamá, você teve que estar negociando para você ter o seu amiguinho, para você ter na rua, e você perdeu essa essência tua que é maravilhosa. E aí quando você começa a trabalhar essas coisas todas, esse resgate, você começa a perceber que existem maravilhas a serem feitas e que muitas coisas através da tua autoconfiança, da tua autoestima, do teu autocuidado, você começa a fazer algo muito maior que vai além de você. Aí você começa a ter ganhos significativos, porque já não é mais sobre mim, já é sobre nós. E aí quanto mais você puder ter condições financeiras, quanto mais você puder ter condições espirituais, condições de amar as pessoas que estão ao teu redor, o seu próximo mesmo, para que a sua vida seja um impacto positivo na vida do outro, você vai ver que intimamente os seus resultados também vão ser outros. E aí você vai começar a perceber que você é um vendedor de uma realidade maravilhosa, que é um vendedor de espiritualidade, que vai além de qualquer outra coisa. Vai além disso, é muito bacana. Você vende a possibilidade de você perceber que a pessoa pode viver um estado incrível de percepção e de conexão com um todo, entendendo que é o rio que flui, são rios de águas vivas e rios infinitos e nada pode te limitar. E quando você entender sobre isso, você vai ver que a tua vida vai ser um verdadeiro transbordo, acessando as outras pessoas só de você estar no mesmo ambiente. E eu te pergunto, você gostaria realmente de ser uma pessoa que transborda e faz o bem para as outras pessoas? Coloca um joinha aí. Você gostaria de ser esse vendedor de possibilidades, de que todos os outros que estão ao teu redor poderiam ser luz assim como você é? Se você gostaria disso, faz um joinha. Faz um joinha aqui agora para eu ver o quanto que você está entendendo essa mensagem, o quanto que você está se conectando. Tá? Coloca um joinha e eu vou falar para você, é possível fazer isso. Tá? Boa, Anísia. E você já é, e você pode potencializar isso. Muito bom, Anísia. Grande Tony, é isso. Nós podemos sim potencializar. Show a L. É isso aí. Quando vocês começarem a entender que esse potencial está à disposição, boa, Andressa. E é isso que a gente vai fazer. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: isso já é um dom nato. Só que ele está encoberto pelas camadas que todo mundo colocou na tua cabecinha, desde pai, de mãe, de sociedade, de políticos, de país. Muito bom, Vânia, Lu. É isso, e você, quando vocês começarem a tirar esses véus que estão diante de você, você vai ver que a tua essência é natural assim. Você precisa decodificar, descobrir. Por que é descobrir? Era o que estava coberto. Descobrir não é achar algo novo, não.
É só você encontrar algo que está aí à sua disposição, só para você entender. Se você acredita ou não em Deus, não importa. Mas existe uma inteligência infinita que rege tudo isso. Uma inteligência infinita que está regendo você aí dentro, porque você está respirando, não está nem sabendo que o gás carbônico está sendo trocado pelo oxigênio. Uma inteligência infinita que rege aí ao teu café que você bebeu e está sendo digerido. Tem várias inteligências, tanto é que você corta o dedo de uma forma, cortei o dedo aqui, de uma forma pequenininha, não precisei tomar ponto nada, ele mesmo, meu corpo mesmo está regenerando. Então existe uma inteligência absurda. Você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de Deus, eu chamo do todo, eu chamo dessa matriz divina que está aí acionando a gente e trabalhando para a gente. E aí essa mesma inteligência, ela rege. Eu tenho 47 anos, se parecer menos vocês podem falar, se parecer mais não fala nada, tá? Deixa eu me iludir aqui com a minha idade. E aí eu falo para você, nesses 47 anos eu nunca vi uma desordem no sistema, por exemplo, do Sol aparecer, a Lua vir, ir embora e ver as 4 fases da Lua, ver a primavera, verão, outono e inverno, você vê os pássaros se alimentando, a flor crescendo. Eu nunca vi uma desordem nesse sistema. Existe uma inteligência que rege tudo isso. E essa mesma inteligência que está regendo tudo isso, está regendo dentro de você, está à sua disposição com todas as grandiosidades, porque ela já é plena e perfeita, acabada. Quem precisa decodificar os nossos passos é apenas a gente. É a gente que precisa descobrir. O que é descobrir? É tirar o que estava coberto. E normalmente o que está coberto está nos seus olhos, está nos seus sentimentos, está nas suas ações. E quando você descobre essas coisas, você tira esses véus, você vai na tua essência e você vai ver que você vai ser uma grande vendedora, você vai ser um grande vendedor, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, e que você vai ver os seus resultados se transbordando na tua vida para impactar a vida dos outros. Por isso que Cristo deu um comando: ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E você entendendo essa dinâmica, Deus e eu somos um. Então se eu amo a Deus, eu estou me amando. Eu e o meu próximo também somos um. Então se eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, estou me amando. E aí eu amo ele. E aí o próximo não é você ficar aí brigando com a tua esposa, mandando cesta básica lá pro Nordeste. O próximo não é o cara do Nordeste, o próximo é a tua esposa, o próximo é o teu filho, o próximo é o teu vizinho, o próximo é quem está próximo de você. E quando você fizer isso com carinho, começando em você, você vai ver a tua dinâmica mudar. Aí você vai perceber o quanto vendedor você é e o quanto que você é um vendedor de possibilidades. Você não vende produto, você não vende um serviço, você vende resultado. Você vende felicidade, você vende satisfação, você vende tesão, você vende um monte de coisa. E você, Patrícia, Cláudia, todo mundo que está chegando aí, vocês são mais do que vencedores e naturalmente vocês são vendedores de possibilidade para aquelas pessoas que estão próximo de você. Você entendeu o que é ser vendedor e você nem sabe o que é isso? E aí você está vendendo, caramba, você está inspirando, você está direcionando, você está vendendo um estilo de vida que todo mundo quer ter, merece ter. Só que todo mundo também tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito, porque não adianta, se você não praticar, você não vai ficar bom em nada. E outra coisa, quando você não pratica nada, você fica bom em nada e você tem um resultado de nada, porque mais daquilo que você faz, quando você fica repetindo muito daquilo que você faz, você fica bom nisso, porque você treina teu cérebro, que é um grande órgão que poupa energia, e todo o sistema que é repetido pelo teu cérebro é bom para ele. Então, se você é bom na reclamação, se é boa em falar mal dos outros, se você é bom de murmurar, de falar só merda, é nisso que você vai ficar bom. E aí, naturalmente, naquilo que a gente fala muito, a gente faz muito, é exatamente a mesma proporção os teus resultados. Então, se você vê a oportunidade de melhorar a tua vida, assim como as pessoas falaram que quer, eu vou falar para você, tem a chave da grande virada. Entra no meu link da bio, você vai lá no link da bio, você vai ver o primeiro, tem vários itens dentro daquele link da bio. Tem ainda o 21 dias de prosperidade e positividade para você fazer uma dinâmica onde você vai viver 21 dias que vai transformar a tua vida, isso é gratuito. Tem o meus livros, tem vários cursos e tem a chave da grande virada, que é para você entender que você depende de você
abrir a porta. Tanto é que em Apocalipse 3 tem essa passagem e as pessoas não entendem, né? Eis que bate a porta. Se quiser, deixa eu entrar. Por que isso? Porque depende de você. Não depende mais de ninguém, ninguém faz nada por você, ninguém pode entrar em você e transformar você, mas só você pode fazer isso por você. Aí, a partir do momento que você abre a porta e deixa entrar esse conhecimento, deixa entrar essa sabedoria, deixa entrar esse fluxo divino dentro de você, você vai ver que a sua vida começa a transformar. E aí, são atos que você tem que entender, métodos, formas, que você começa a potencializar. E é dessa maneira que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas individualmente, pequenos grupos e no digital. Então você tem 3 formas diferentes de acessar o mesmo conteúdo. É óbvio que muda o impacto, a força e a dinâmica em cima de você, mas o conteúdo é o mesmo e é um conteúdo suficiente para você acessar novos níveis dentro da tua vida. E aí ele, na verdade, tem um início, tem um meio, tem um fim deste protocolo, porém um início de um processo sem fim. Porque a partir do momento que você começou a despertar a tua vida, você vai ver que você vai querer mais, e assim como eu peguei e vivi um ciclo que é da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta de jiu-jitsu, quando eu peguei a preta eu lembro que meu mestre virou e falou pra mim assim, ó, tá aqui, você fechou um ciclo e iniciou outro, você agora é um faixa branca dos faixas pretas. Você não sabe nem qual é a dimensão desse novo universo que se abriu. E é isso que eu convido você a fazer. Você está fechando seus ciclos? Você começa alguma coisa, consegue continuar até o fim dela? Se você não consegue, procura ajuda. E a minha reprogramação comportamental positiva pode te ajudar. E aí você vai entender que você pode ser muito mais do que uma ótima vendedora, um ótimo vendedor. Você vai ser, além de vendedor, você vai entregar além daquilo que você promete e as pessoas vão ficar muito satisfeitas e as pessoas satisfeitas indicam outras pessoas satisfeitas querem ficar do teu lado. Por quê? Por que a Terra gira em torno do Sol? Porque o Sol tem luz e calor e você fica girando em torno de pessoas que têm luz e calor porque você não sabe que você é luz e calor. Seja o Sol. Brilhe, faça isso, tá? E aí quando você começar a entender que você tem esse potencial, você vai ver que tudo na tua vida vai transformar e só depende de um movimento teu. Então faça esse movimento. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo, manda um direct e eu vou estar fazendo com o maior prazer, porque essa é a minha missão de vida, é ajudar as pessoas a trabalhar, é como se eu fosse o seu personal trainer da mente, do comportamento, da positividade, da felicidade, do transbordo. E aí eu sei que eu vou te dar algumas pequenas dicas a te ajudar a você se aperfeiçoar nessa dica e ó, tchau, vai voar e junto dos bons a gente fica melhor e nós dois juntos vamos voar voos ainda maiores. É esse que é o papel, porque a gente precisa estar compartilhando para poder abrir um novo espaço para eu poder preencher novas informações e eu poder transbordar em cima de você e assim você fazendo na vida de todos. E aí a gente vai viver um princípio que a humanidade está precisando. Sabe qual é? O princípio da colaboratividade. A gente precisa ser colaborativos. Nós somos complementares. Assim como eu falei da engrenagem do relógio, que é uma engrenagem pequenininha e uma grande, e as duas têm a mesma importância. Só que não importa quem é você, se é a engrenagem pequena ou grande. Importa é que você faça o teu papel. E muitas das pessoas não estão fazendo esse papel. E infelizmente elas estão olhando para o próprio umbigo de uma forma errada. Você tem que olhar para si mesmo, você tem que cuidar de si mesmo. Mas para quê? Para que você possa ser uma roda que faça o sistema girar positivamente. E aí quando você perceber que você é essa bênção na vida das outras pessoas, porque a tua vida é uma vida abençoada, se você não também, tem muita gente que se dedica a fazer a vida dos outros, mas a sua vida é uma droga, não adianta, isso está errado. Esse princípio é o princípio do fim. Tá? Porque isso é uma sabotagem gigantesca que se chama prestatividade. Mas quando você começar a entender que para você ser realmente prestativo e dar para o outro, é porque está sobrando em você, entendeu? E aí quando você faz isso, você faz transformações violentas na tua vida, porque quanto mais você faz, mais você recebe, mais você faz, mais você recebe, e entra num fluxo maravilhoso e divino. Então, eu convido você, hoje, nesse Clube das 6h33, você fazer algo de transbordo, mas faça primeiro por você, esteja bem, sinta bem, sorria para você e vai lá. Eu te desafio, Valéria, Bernadette,
Patrícia, dê um sorriso para alguém na rua e fala um bom dia. E depois volta aqui no meu direct e me conta como que você se sentiu. Vamos transbordar com coisas pequenas até que a gente comece a transbordar com coisas grandes. Vamos preparar para uma grande jornada, basta dar o primeiro passo. E esse é meu convite. Eu quero que você esteja consciente aí dentro de você que você é muito mais do que você imagina, que tem que ter esses desbloqueios, tem que ter essas descobertas, ou seja, descobrir o que estava coberto aí dentro de você, que é um potencial maravilhoso, porque você é a imagem e semelhança do divino, então você tem tudo aí dentro de você. Só que está tudo encoberto, camadas e camadas de crenças, camadas e camadas de situações que te limitam. Vamos tirar cada uma delas? Vamos tirar? Pessoal, então quem quer tirar cada uma dessas camadas, manda um joinha para mim, para que a gente possa realmente fechar esse dia de hoje e ter cada vez mais uma grandiosidade de ações. Então manda o joinha, quem quer fazer essas suas descobertas, e você que mandar esse joinha, já tenha uma atitude condizente a isso. Vai lá e procure a primeira coisa que você... Aí, Anísia, boa, é isso, faz toda a diferença. O teu sorriso é tão lindo, é uma potência aí que pode transformar a vida das outras pessoas. Então você que colocou, vai aí trazendo uma percepção, se fez sentido para você tudo isso que eu tô falando, entra em contato, não espera mais nenhum minuto para você transformar a tua vida. Só adeque para a tua maior realidade, para a tua melhor realidade, os passos que você tem que fazer, mas faça. Então eu aguardo o teu contato. Vai lá no link da bio, entra na chave da grande virada, procura saber. Grande Rê, você é uma pessoa que está aí mais fácil do que imagina de fazer esses códigos aí imperar na tua vida. E parabéns, pessoal, por ter aqui esse investimento em você sempre no Clube das 6h33. Todo dia, de segunda a sexta, eu trago uma mensagem para você, seja com convidado ou seja através somente desse meu compartilhamento de mensagens. Então, eu convido vocês a estarem acompanhando, a compartilhar. Vou deixar essa live gravada para que as pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. E você marque alguém quando eu deixar gravado aqui que entenda que esse conteúdo pode transbordar na vida dela. Então, Vânia, Tony, vamos agir, tá? Porque querer não é poder. Tem poder quem age, tá? Então, eu preciso ter ação. Então, você... acionando, você vai ter resultados. Você andando é que abre um caminho. Se a gente pegar, tem dentro da história, eu estava estudando até com uns grandes historiadores, eles falaram que tem um caso que quando Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, com o exército vindo atrás dele e ele não tinha para onde correr, o Mar Vermelho não se abriu diante dele. Olha que interessante essa analogia, o Mar Vermelho não se abriu, ele entrou para dentro do mar mesmo com o mar não se abrindo. E aí quando ele já estava quase se afogando, ele começou, daí deu pé e começou a abrir as coisas e ele foi embora. Então entra, mesmo que o mar não se abrir, mete o pé para dentro. E aciona. Aí tem até uma música que é muito legal, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, porque não faltam recursos. O que falta é a ação. O que falta é dar o primeiro passo. Então dê o seu primeiro passo. E você vai ver a tua vida. Se o mar não se abrir, você vai andar por sobre as águas. Mas com a tua fé. E a fé não é crer. A fé é fazer com a certeza do que tem que ser feito. E se você não tem a certeza de ter feito, é porque você não tem fé. Tá bom? Então um beijo no coração, faça um excelente dia, espero a tua ação, acione, e eu estou à disposição aqui para a gente viver uma jornada incrível, uma jornada que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós, impactando esse mundo que precisa de pessoas com esta disponibilidade, com este conteúdo, tá bom? Pessoal, um beijo, e eu vou deixar essa live gravada, marque alguém aqui que precisa ver este conteúdo. Faça essa gentileza. Beijo!